anos, aula de história agora, dia 13. Vamos ver, tá? Continuar sobre história. As primeiras vilas, as primeiras cidades, qual foi o produto, né, que os portugueses encontraram aqui e começaram a cultivar, por que eles escravizaram, né, trouxeram escravos da África para o Brasil. E a gente vai ver tudo isso. Nós temos esta folhinha aqui, atrás tem os exercícios. Esses exercícios vocês vão fazer procurando lá nas folhinhas que eu já dei de história, sobre as primeiras vilas, tá? Sobre as primeiras cidades. Tudo isso está lá, né? Para você fazer essas atividades, está nessas folhinhas. Lendo agora uma folhinha que eu coloquei aqui, que é uma atividade complementar, uma folhinha complementar, vocês depois vão anexar a folhinha lá das cidades e vilas, né? Como foram fundadas. Vocês já colocam lá junto com a atividade de história. Vamos lá? A cidade de Salvador foi a primeira sede administrativa da colônia portuguesa na América. O que isso quer dizer? Que nessa cidade, entre 1549 e 1763, ficou instalado o governo português na colônia, né? Antigamente o Brasil era uma colônia, hoje não é mais colônia, tá? A cidade foi fundada por Tomé de Souza. Ele foi escolhido por D. João III, rei de Portugal, para ser o primeiro governador geral do Brasil. Então, Tomé de Souza, ele foi o primeiro governador geral do Brasil. Tomé de Souza aportou na Baía de Todos os Santos em 1549 com a missão de construir ali uma cidade e de administrar a colônia portuguesa na América. Então, o rei de Portugal nomeou Tomé de Souza para ser esse governador geral aqui no Brasil, e ele foi administrando, tá, a colônia portuguesa. O local foi escolhido para ser sede administrativa devido às suas características geográficas, como parte alta bem protegida. Foram construídas a Casa do Governo Geral, a Câmara, a Cadeia Pública, o Hospital da Santa Casa de Misericórdia e os conventos. Na parte baixa morava a população e na praia foram construídos fortes para proteger e defender a cidade dos invasores. A colônia portuguesa ainda teve mais 2 governadores gerais. Depois de Tomé de Souza foi Duarte da Costa e depois foi Mendes Sá. Tá bom? Governo geral era representante, né, era um representante do reino de português, responsável por administrar a colônia portuguesa na América, ou parte das terras que formavam o Brasil. Aí tem, tá, a revisão. Qual foi a data da chegada dos portugueses? Por que os portugueses vieram para o Brasil? Como surgiu as primeiras vilas? Onde se localizavam as primeiras vilas? Qual foi a primeira vila fundada no Brasil e em que ano ela foi fundada? Quem foram os colonizadores do Brasil? Em que ano se deu a colonização? Escreva o motivo pelo qual o rei de Portugal enviou pessoas para morar nas terras na América, no caso aqui no Brasil. Cite o nome do produto iniciado pela primeira vila. E descubra qual o nome do primeiro governador do Brasil. Local escolhido para a construção da primeira cidade brasileira. Primeira cidade do Brasil, qual foi? Qual foi a área explorada por nosso país? Nome da cidade considerada Antiga Filipéia.
Primeira vila fundada no litoral, conjunto de tradições de um povo. Como eram as vilas e cidades no Brasil colônia? O Brasil era colônia de Portugal? Então, vocês vão fazer, tá? Esses exercícios. Tudo isso vocês vão encontrar nas folhinhas, tá? De vilas e cidades, só de cidades. Vocês vão encontrar tudo nessas folhinhas, as atividades, tá bom? Um beijo, daqui a pouco eu volto com mais uma atividade.